Esta é toda a linha do tempo em Jujutsu Kaisen, e hoje eu vou te explicar tudo em ordem cronológica. Essa história cobre mais de 2000 anos, começando quando o Japão era só um conjunto de tribos, indo até um futuro com literalmente alienígenas. Então, vamos começar do começo, período Yayoi, 300 a.C. a 300 d.C. Acredite ou não, a história de Jujutsu Kaisen começa já no período Yayoi, que foi basicamente quando o Japão começou a se organizar como uma civilização de verdade. Essa também foi a época da Guerra Civil de War, um evento histórico real. Não foi invenção do autor de Jujutsu Kaisen, mas uma coisa que ele inventou foi a presença do Clã Clamo nesse caos. Em certo momento, apareceu um cara chamado Dhruv Lakdawala, e nem me pergunte de onde ele veio, porque esse nome definitivamente não é japonês, eu nem sei pronunciar. Enfim, tudo o que sabemos sobre ele é que derrotou o Clã Kamo, e praticamente conquistou o país inteiro nesse período. E olha, o Clã Kamo não era fraco nem naquela época, então o fato dele ter vencido já diz muito sobre o quão absurdo esse cara era. A única pista sobre as habilidades de Dhruv é que ele controlava alguns Shikigamis. Período Nara, 710 a 794. Ok, avançando quase 1000 anos, o Japão já tinha mudado até que bastante. O budismo deixou de ser uma religião de um nicho e passou a influenciar praticamente toda a vida no país. E Tengen estava bem no meio disso tudo. Por enquanto, o que você precisa saber é que Tengen era uma mulher do período Nara, cuja técnica amaldiçoada lhe concedia imortalidade. Cerca de 1300 anos antes da história principal, ela ajudou a espalhar o budismo pelo Japão e ainda usou isso como uma base para construir toda a sociedade de Jujutsu. Basicamente, todas as regras, instituições e estruturas sociais que os feiticeiros modernos consideram normais foram criados por ela séculos atrás. Tengen foi tão influente que chegaram até criar um culto em torno dela chamado Associação do Vaso do Tempo. Agora, antes de continuarmos com algumas das partes mais interessantes da linha do tempo, quero falar com vocês sobre o patrocinador do vídeo de hoje, o Web Novel. O Web Novel é um aplicativo de graça, onde você pode ler vários romances e quadrinhos. A recomendação de hoje se chama Enquanto Outros Invocam Dragões, Eu Invoco Cavaleiros Lendários. A história acompanha um garoto chamado Godfrey, que é zoado por só conseguir invocar um único cavaleiro, enquanto os outros conseguem invocar criaturas como dragões e lobos. Por causa disso, os colegas deles assumem que a invocação dele é inútil, e começa a tirar sarro dele, né? Só que tudo muda quando o cavaleiro dele começa a derrotar criaturas muito mais fortes. A partir daí, Godfrey continua evoluindo, passando a invocar toda uma ordem dourada de cavaleiros e mudando completamente o equilíbrio de poder no mundo. Godfrey possui um misterioso portão de invocação dentro da própria alma, cada vez que ele sobe de nível, revelando outro cavaleiro que ele pode invocar. Os símbolos nesses portões dão pistas sobre qual cavaleiro vai aparecer, o que deixa tudo ainda mais interessante. É aquela clássica história de underdog. O protagonista começa fraco, mas vai surpreendendo todo mundo e ficando absurdamente forte. Se você curtiu histórias como Solo Leveling, com certeza vale a pena conferir essa. E se você prefere quadrinhos, também recomendo Astral Pet Store e as Fábulas de Demônios e Deuses, que estão bombando no app. Clique no link na descrição para baixar o Web Novel agora e use o código Jäger para ganhar 20% de desconto por 48 horas. Era Heian, 794 a 1185. Agora, chegamos na famosa Era Heian. Ela dispensa comentários. Você provavelmente já ouviu falar dela várias vezes, porque todo personagem vive mencionando isso. E com razão, já que esse período é considerado a Era do Ouro de Jujutsu. Foi realmente incrível. Foi também quando a cultura samurai começou a surgir discretamente, enquanto a nobreza começava a perder poder. E olha, embora não seja confirmado, é bem provável que muitos feiticeiros fossem contratados por senhores feudais para lutar e manter a ordem. E aqui as coisas ficam interessantes. Na história real do Japão, existem 3 figuras conhecidas como os 3 grandes Onryo, espíritos vingativos. Eram figuras políticas poderosas, cujas mortes teriam causado desastres naturais, espíritos obsessores que causaram muitos problemas. E olha, o autor pegou essas figuras reais e transformou nos 3 espíritos vingativos de Jujutsu Kaisen, típico da obra que adora misturar história com mitologia. Enfim, um deles era Michizane Sugawara, um dos maiores estudiosos e políticos da época, super influente em todo o reino. Ele foi leal ao imperador, mas acabou sendo traído por um clã rival e morreu no exílio. Após sua morte, desastres naturais começaram a acontecer, e a corte real o transformou em uma divindade do aprendizado para acalmar seu espírito. Loucura! E por que isso importa? Porque em Jujutsu Kaisen, ele é o ancestral do clã Gojo, ou seja, toda a linhagem de Satoru Gojo vem desse cara. Uau, por essa eu não esperava. Em algum momento dessa era, uma mulher engravidou 3 gêmeos. Um deles era Ryomen Sukuna,
que decidiu antes mesmo de nascer que não dividiria nada com ninguém. Então ele devorou o próprio irmão ainda no útero. Dá pra acreditar? Sim, é nesse nível. Sukuna talvez foi baseado na figura histórica japonesa real Ryomen Sukuna, embora não haja muitas semelhanças entre eles. Apesar de não sabermos exatamente quando, também é provável que o feiticeiro Kenjaku tenha nascido nessa época. Precisamos de confirmação, mas parece que sim. Ele tinha a habilidade de transplantar seu cérebro para outros corpos, que basicamente o tornava quase imortal enquanto continuasse trocando de hospedeiro. Guarda esse nome porque ele é extremamente importante. E também a sua técnica muda tudo na história de Jujutsu. Seguindo, por volta do ano 1006, Tengen se fundiu com o Vasco de Plasma Estelar. Isso é basicamente um processo que Tengen precisa para se emergir com alguém. Algo que ela precisa fazer a cada 500 anos para não evoluir para algo irreconhecível. Esse é o mesmo processo visto na segunda temporada com Gojo e Geto. O fato de esse ciclo já estar em andamento há mais de 1 milênio, quando a história principal começa, coloca em perspectiva quanto tempo a Tengen vinha mantendo tudo unido. Sério, isso é muito impressionante. Já em 1017, o Reino da Prisão foi criado a partir dos restos de um monge chamado Genshin, que se tornaram um objeto amaldiçoado. Pouco depois, Sukuna começou a ganhar fama por sua força absurda, sendo reconhecido como o feiticeiro mais forte da era Heian. Mais ou menos nessa época, uma feiticeira chamada Angel tentou matá-lo e falhou. Considerando quão poderosa ela era, isso só reforça o nível monstruoso de Sukuna. Logo depois, Sukuna encontrou Uraomi, vagando por aí, e simplesmente pediu para ele virar seu cozinheiro pessoal. Sim, foi assim mesmo que começou. Sukuna gostava de comer carne humana, então precisava de alguém especializado. E Uraomi ainda tinha uma técnica de gelo, mas ele usava isso para deixar a carne congelada e poder aproveitar por mais tempo, o que ajudava a conservar a carne. Grotesco. Enquanto isso, no cenário político, uma feiticeira chamada Yorozu derrotou 5 generais do vazio, membros poderosos do clã Fujiwara, e tomou um lugar de poder na capital. Cara, impressionante. Considerando que esse clã possivelmente era o mais forte da época, isso foi um feito absurdo. Incrível. Mas no fim, muitos desses grupos, incluindo novos generais, acabaram mortos por Sukuna. Basicamente cruzaram o caminho dele. Naquela época era sentença de morte. Péssima decisão, né? Que ele era um assassino muito mais do que perigoso. Yorozu acabou ficando obcecada por Sukuna, depois de vê-lo em um festival. Ela achou que ele era solitário por causa de sua força e tentou abraçá-lo. Resultado: foi cortada na hora. Com um corte mortal, ela pagou o preço por isso. E, quer dizer, péssima decisão, né? No meio disso tudo, um feiticeiro chamado Sadatsuna Chiya criou a técnica do domínio simples, só para dar uma chance aos seus alunos contra oponentes muito mais fortes. Sério, ele realmente queria ajudar os alunos em boas batalhas. Um raro exemplo de boa pessoa. Depois de anos espalhando terror, Sukuna se afastou da sociedade e foi se tornando cada vez menos humano. Tá difícil. Até virar praticamente uma figura lendária, o famoso Rei das Maldições. Durante essa era, também foi fundada em Kyoto uma escola baseada nos ensinamentos de Tengen, que futuramente se tornaria o Colégio Jujutsu. Com isso, as bases para todo o mundo moderno da feitiçaria estavam estabelecidas. Muito bom! Incrível! Agora, antes de seguirmos para o próximo período da história de Jujutsu Kaisen, tem um detalhe importante. Lembra do Kenjaku? Então, ele fez pactos secretos com vários dos feiticeiros mais poderosos da época. Basicamente, ele oferecia transformar esses feiticeiros em objetos amaldiçoados após a morte e prometia reencarná-los no futuro. Alguns queriam viver de novo, outros queriam enfrentar feiticeiros ainda mais fortes no futuro. Kenjaku fez votos secretos com muitos dos feiticeiros mais poderosos desta era. Basicamente, Kenjaku procurava feiticeiros que desejassem reencarnar no futuro. Não sabemos quantos fizeram esse acordo, mas sabemos que incluíam Yorozu, Uraomi, Uro, Angel e até mesmo o próprio Sukuna. E também o Druv lá do começo do vídeo. Pois é, só não sabemos quando exatamente isso aconteceu. Era Sengoku, 1467 a 1615. O período Sengoku começou quase 400 anos depois do fim da Era Heian. E ainda mais, nessa época, o Japão vivia em um ciclo constante de caos político, guerras e clãs brigando por terra e poder. Em resumo, não era um ótimo período para estar vivo. Enfim, em algum momento dessa era, Kenjaku matou um bebê do clã Gojo, que havia acabado de nascer com 6 olhos, junto com um vaso de plasma estelar, que sempre aparecem junto a esse tipo de usuário. Isso foi um movimento calculado para testar o destino e impedir Tengen de realizar a fusão. Só que, 40 anos depois, outro usuário dos 6 olhos nasceu, junto com um novo vaso de plasma estelar. Foi aí que Kenjaku percebeu que matar esses usuários não resolveria em nada. Então ele precisou bolar um novo plano. Foi por isso que ele iniciou sua busca pelo Reino Prisão, na esperança de aprisionar o próximo usuário dos 6 olhos lá dentro, em vez de matá-lo.
ele acreditava que isso impediria o renascimento de um novo usuário no futuro. Era Keicho, 1596 a 1615. O usuário dos 6 olhos e da técnica limitada da geração anterior cresceu e se tornou o líder do clã Gojo. E, quer dizer, em algum momento, ele foi chamado para lutar em nome da honra de sua família contra outro clã. Ele morreu nessa luta, e quem o matou foi um dos usuários das 10 sombras do clã Genin. Embora não seja confirmado, é bem provável que esse membro do clã Zenin tenha usado o Mahoraga. O próprio usuário das 10 sombras também acabou morrendo, o que faz sentido, considerando o que sabemos sobre os riscos de invocar o Mahoraga. Período Edo, 1603-1868. O período Edo foi uma das fases relativamente tranquilas do Japão, pelo menos na superfície. Por baixo dos panos, Kenjaku continuava extremamente ativo. Percebendo que o destino sempre traria novos usuários dos 6 olhos para enfrentá-lo, ele começou a fazer planos de longo prazo, e bota longo nisso. Durante esse período, continuou firmando pactos com feiticeiros poderosos para que pudessem reencarnar no futuro. Um deles foi Hajime Kashimo, considerado o feiticeiro mais forte da época. Ele vivia pela emoção da luta, mas não encontrava ninguém à sua altura. Não sei mais o que dizer. Então, quando Kenjaku lhe ofereceu um juramento de vínculo que lhe permitiria enfrentar Sukuna depois que ambos reencarnassem, Kashimo aceitou o acordo imediatamente. Depois disso, outro feiticeiro chamado Ryo Ishigori assumiu o posto de mais forte. Mas, com o tempo, ele também fez o mesmo acordo com Kenjaku, provavelmente pelo mesmo motivo. Encontrar um oponente digno, não importa quanto tempo levasse. Incrível! Era Meiji, 1868 a 1912. Durante a Era Meiji, Tengen se mudou com a família imperial para Tóquio e expandiu sua barreira até o Palácio Imperial para proteger diretamente o imperador. Mais ou menos nessa época, Kenjaku assumiu o corpo de um homem chamado Noritoshi Kamo e realizou um dos experimentos mais perturbadores da história. Ele encontrou uma mulher capaz de dar à luz a espíritos amaldiçoados e a engravidou 9 vezes através de experimentos, criando assim as 9 pinturas da morte do útero amaldiçoado. Seres que são meio humanos e meio maldição. Será mesmo? Nossa, maldições. Por causa disso, Noritoshi Kamo ficou conhecido como o feiticeiro mais maligno de todos, manchando o nome do clã. Ninguém sabia que na verdade era Kenjaku por trás de tudo, não Noritoshi. Essas pinturas acabaram sendo confiscadas pelo Colégio Jujutsu e guardadas em seu depósito. Era moderna. O primeiro evento anual de intercâmbio de Jujutsu aconteceu em 1988. Nos anos seguintes, nasceram vários personagens importantes da história, como Geto, Gojo e Kinji. Enquanto isso, Kenjaku assumiu o controle de uma mulher chamada Kaori Itadori e começou a preparar a fase final de seu plano. Ao mesmo tempo, enquanto um cara chamado Toji Fushiguro estava completamente farto do clã Zenin e de tudo o que eles representavam. Ou seja, e passou a viver como caçador de recompensas no submundo. Em certo ponto, ele teve um filho chamado Megumi e decidiu vendê-lo para o clã Zenin por 10 milhões de ienes. Decisões parentais questionáveis. Enquanto isso, Geto entrou no Colégio Jujutsu de Tóquio, e por um tempo tudo seguiu relativamente tranquilo. Até que, em 2003, Kenjaku deu à luz a um bebê usando o corpo de Kaori, e esse bebê era Yuji Itadori. Agora, você talvez esteja se perguntando, por que Kenjaku fez algo assim? E aqui vem um detalhe bizarro. O pai da criança, Jin Itadori, era a reencarnação do irmão gêmeo que Sukuna devorou no útero. Ou seja, Yuji foi basicamente criado para ser o recipiente perfeito para Sukuna, uma jogada de mestre. Sim, o vaso perfeito. E depois disso, Jin desapareceu e Yuji foi viver com seu avô. Então, em 2005, Gojo foi autorizado a se matricular na escola de Jujutsu, após passar por uma cerimônia formal onde reconheceu seus deveres como adulto e como representante da família Gojo. Ele e Geto começaram a se aproximar enquanto estudavam com Mei Mei, Utahime, Shoko e Yuki. Até o fim do primeiro ano, em 2006, Gojo e Geto já eram considerados os 2 feiticeiros mais fortes do Japão. Em certo momento, eles foram enviados em uma missão para resgatar Utahime e Mei Mei de uma mansão amaldiçoada e fizeram de boa. Depois de algumas missões, eles receberam uma tarefa crucial: escoltar Riko Amanai, o novo vaso de plasma estelar, até Tengen. Assim, Gojo e Geto começaram sua missão, e tudo corria bem conforme planejado. Porém, no terceiro dia, as coisas saíram completamente do controle. Toji Fushiguro conseguiu ferir gravemente Gojo com ferramentas amaldiçoadas, enquanto Geto escoltava Riko. Pois é, maldições. Pouco depois, Toji matou Riko. Geto também foi derrotado. Foi a primeira vez que os 2 mais fortes do Japão perderam. Tá difícil. Logo depois, Toji enfrentou um Gojo recém-desperto. E isso foi a última coisa que ele fez na vida. A morte de Riko abalou profundamente Geto, fazendo ele começar a questionar especialmente os não-feiticeiros e o mundo em que viviam. Sim, eliminado do mundo. Em 2007,
Gojo foi oficialmente reconhecido como um feiticeiro mais forte da era moderna. Enquanto isso, Geto teve uma conversa importante com Yuki sobre a possibilidade de eliminar maldições completamente. Ele realmente estava revoltado demais. Um mês depois, em outra missão, ele encontrou duas crianças feiticeiras sendo maltratadas por moradores de uma vila. Já destruído emocionalmente, Geto perdeu o controle e matou todos os 102 habitantes da vila. Nossa! Poucos dias depois, ele foi declarado criminoso e condenado à execução, morte pelos seus crimes. Mas desapareceu antes mesmo de ser capturado e passou a agir nas sombras, assumindo a associação do Vaso do Tempo. Em 2009, Gojo e Shoko se formaram. Nesse mesmo ano, Gojo conheceu Megumi, então com 6 anos. Enquanto isso, Yuki passou a treinar Todo, depois que ela o viu espancando o valentão da terceira série. Em 2011, Rika, amiga de infância de Yuta, morreu em um acidente. Sem perceber, Yuta transformou-no em um espírito amaldiçoado devido ao seu sofrimento, conectando a ele sem perceber o que estava fazendo. Em 2012, Kenjaku finalmente encontrou o reino da prisão, após séculos de busca. 4 anos depois, em 2016, Gojo começou a investigar o caso de Yuta. Em 2017, Kenjaku finalmente iniciou seu plano de séculos, trazendo feiticeiros do passado de volta. No mesmo ano, Yuta entrou no colégio Jujutsu e venceu sozinho o 29º evento de intercâmbio. Pouco depois, Geto saiu das sombras e na véspera do Natal de 2017, lançou um desfile noturno dos 100 demônios, um ataque massivo ao mundo de Jujutsu. Sério mesmo, JJK? Yuta lutou contra ele e conseguiu libertar Rika, amaldiçoada. Em seguida, Gojo chegou e matou seu antigo amigo. Logo depois disso, Kenjaku tomou o corpo de Geto, após notar o potencial de sua técnica amaldiçoada. 3 meses depois, em 2018, Yuta foi reconhecido como feiticeiro de grau especial. Gojo também trouxe Miguel como aliado. Logo depois, Yuta foi enviado à África com Miguel para treinar e buscar mais da corda amaldiçoada chamada Black Rope. Enquanto isso, Kenjaku entrou em contato com Mahito e outras maldições, começando a integrá-las ao seu plano. Durante esse período, ele também marcou secretamente várias pessoas pelo Japão para servirem como recipientes dos feiticeiros com quem havia feito pactos no passado. Naquele mesmo ano, Yuji comeu dos dedos amaldiçoados de Sukuna e imediatamente virou problema para todo mundo. Depois de um confronto rápido com Megumi Gojo, enquanto Sukuna estava no controle, ele foi levado para ser executado no colégio Jujutsu. Só que Gojo ofereceu um acordo. Yuji poderia se tornar um feiticeiro e comer todos os dedos de Sukuna ou morrer. Ele pensou um pouco e acabou aceitando. Depois disso, entrou no colégio e passou 2 semanas treinando com Megumi e Nobara. Por volta da mesma época, Mahito entrou em contato com um estudante do ensino médio de Kyoto chamado Kokichi, e os dois fizeram um pacto. Kokichi devia fornecer informações a Mahito sobre Jujutsu e seus planos, enquanto Mahito prometia curar o corpo de Kokichi em troca. Em algum momento, Kenjaku alimentou um espírito amaldiçoado com um dos dedos de Sukuna, criando um útero amaldiçoado. Em julho, Yuji, Megumi e Nobara foram enviados na primeira missão real juntos. Yuji enfrentou o portador do dedo e não tinha a menor chance, então fez um acordo com Sukuna para assumir o controle do corpo e vencer a luta. Funcionou, até Sukuna simplesmente arrancar o coração de Yuji logo depois. Pois é, confiar em um feiticeiro maligno dá nisso, não é? No dia seguinte, os alunos do 2º ano estavam se preparando para o evento de intercâmbio, enquanto Yuji foi revivido por Sukuna. Gojo começou a treiná-lo em segredo, enquanto todo mundo achava que ele estava morto. Nas semanas seguintes, Yuji treinou pesado e até presenciou a luta entre Gojo e Jogo. Muito bom. Enquanto isso, Kenjaku estava montando um plano para invadir o colégio de Jujutsu junto com as maldições do desastre. Incrível. Uraumi foi um dos primeiros feiticeiros antigos a serem trazidos de volta e ajudaria na ressurreição de Sukuna. Kenjaku também conseguiu plantas e informações internas da escola através de Kokichi. Ou seja, ele estava sempre vários passos à frente. Nada surpreendente, ele está mentindo por 1000 anos. Cerca de um mês depois, antes de ir ver Yuta na África, Gojo deixou Yuji sob os cuidados de Nanami. Os dois foram enviados para uma missão especial em um cinema, enfrentando humanos transfigurados. Nanami encontrou o esconderijo de Mahito, enquanto Yuji conheceu um garoto chamado Junpei e começou a entender a sua situação. No dia seguinte, Yuji e Junpei passaram um tempo juntos. Naquela noite, Mahito colocou um dedo de Sukuna na cabeça de Junpei, o que levou a um ataque do espírito amaldiçoado e à morte da mãe dele. No dia seguinte, Junpei tentou se vingar, mas Yuji o impediu. E olha que o Junpei estava indo com tudo. Eles já tinham criado um vínculo, o que tornou tudo pior quando Mahito matou Junpei logo depois. E tudo piora. Yuji e Nanami lutaram contra Mahito, mas não conseguiram derrotá-lo. Logo depois, Gojo voltou da África e o evento de intercâmbio começou. Yuji reapareceu oficialmente, revelando que estava vivo. Eu não acredito! Durante as lutas entre os alunos, uma barreira caiu sobre o local. Era o início do plano de Kenjaku.
em ação. Yuji conheceu Todo ali mesmo e começou a aprender a lutar melhor, no meio de uma batalha real e super brutal. Então, Hanami apareceu e interrompeu tudo. Enquanto isso, Gojo rompeu a barreira e começou a derrotar os usuários de maldição um por um, em ação. Yuji igualou o recorde de Nanami, com 4 Black Flashes consecutivos, derrotou Hanami. Mas, enquanto todos estavam distraídos, Mahito entrou na escola e roubou 6 dedos de Sukuna e 3 pinturas da morte, que a escola Jujutsu tinha em seu depósito. Depois disso, o evento continuou, com um jogo de beisebol entre os alunos. Sim, nem só de luta vive Jujutsu Kaisen. Logo após o evento de boa vontade de Kyoto, Kenjaku começou a trazer de volta à vida as pinturas da morte que roubou da escola Jujutsu. Enquanto isso, a equipe de Yuji foi enviada para investigar a ponte Yasuhashi, após alguns eventos estranhos terem acontecido por lá, onde enfrentaram Ketsu e Yeso, 2 dessas entidades. Yuji e Nobara conseguiram derrotá-los. Ao mesmo tempo, Kokichi manipulou registros e enviou seus colegas para uma missão falsa. Todos, exceto Todo e Arata, partiram em uma missão completamente falsa, muito longe de onde as coisas realmente iriam acontecer. 2 dias depois, Gojo discutiu com Tahime a possibilidade de um traidor na escola. Enquanto isso, Kokichi foi curado por Mahito, como prometido por todas as informações que havia vazado. Contudo, assim que o garoto foi curado, Mahito o atacou e os dois entraram em combate. Kokichi sabia que não podia vencer, e seu único objetivo de alguma forma era contatar Gojo e informá-lo sobre a situação, mas não conseguiu, pois a barreira de Kenjaku cortou o sinal. Logo depois ele foi morto por Mahito, e a escola de Jujutsu acabou descobrindo quem era o traidor, e a equipe de Yuji foi enviada em sua missão secreta para confrontar Kokichi diretamente. No entanto, Kokichi já havia sido morta quando eles chegaram. Então tudo o que puderam fazer foi voltar para a escola Jujutsu e relatar a notícia. Alguns dias depois, uma cortina gigantesca caiu sobre toda Shibuya. Isso aconteceu exatamente no Halloween 31 de outubro. Então muitos feiticeiros de Jujutsu se reuniram do lado de fora, enquanto Gojo foi o único que entrou. Ao mesmo tempo, outra cortina se abriu na estação de Menjinju-mai. Então Yuji, Meimei e Yui foram enviados para lá para lidar com a situação. Enquanto Yuji lutava contra a maldição Gafanhoto, Mahito lançou um carro cheio de humanos transfigurados na estação onde Gojo estava. Gojo enfrentava Jogo, Hanami e Chozo ao mesmo tempo. Eventualmente, Gojo usou sua expansão de domínio para eliminar os corpos transfigurados, mas logo depois Kenjaku apareceu no corpo de Geto. E, eventualmente, Gojo foi forçado a usar seu domínio para exterminá-los. Contudo, assim que terminou de fazer isso, Kenjaku apareceu bem na sua frente no corpo de Geto. Confuso ao ver seu velho amigo novamente, Gojo ficou atônito, o que permitiu que Kenjaku abrisse o reino da prisão e o selasse lá dentro. O feiticeiro mais poderoso do mundo desapareceu. A partir desse momento, tudo estava correndo conforme o plano de Kenjaku, e as maldições logo se separaram, causando ainda muito mais caos. Jogo foi procurar Yuji para lhe dar mais dedos de Sukuna, enquanto Chozo e Mahito se uniram para matar Yuji antes que o Jogo pudesse alcançá-lo. Nanami enfrentou Haruta e Yuji e Megumi lutaram contra o grupo de Ogami, enquanto Meimei lidou com Niji, do outro lado do campo de batalha. Vovó Ogami, uma das usuárias amaldiçoadas a serviço de Kenjaku, reencarnou temporariamente Touji Fushiguro com sua técnica amaldiçoada. Yuji e Megumi se separaram. Yuji foi atacado por Chozo logo em seguida. Yuji perdeu a luta, mas foi poupado por Chozo, que repentinamente teve memória de que eram irmãos. Acontece que Chozo é uma pintura da morte criada por Kenjaku, e Kenjaku é tecnicamente a mãe de Yuji, o que faz com que os dois sejam meio irmãos, ou pelo menos era o que Chozo acreditava, né? Enfim, do outro lado da estação, Maki, Naobito e Nanami estavam ocupados lidando com Dagon. Quando a situação ficou crítica, Megumi interveio para ajudar o grupo de Nanami a escapar do domínio de Dagon. Mas inesperadamente, Toad também apareceu no campo de batalha. Toad derrotou Dagon com facilidade e forçou Megumi a recuar para fora. Quando os feiticeiros pensavam que finalmente haviam vencido, Jogo surgiu do nada e queimou Maki, Nanami e Naobito com seus poderes de fogo. Ele matou Naobito instantaneamente, enquanto Nanami e Maki sobreviveram com os ferimentos graves. Jogo então encontrou Yuki sendo alimentado com um dedo de Sukuna por Nanako e Mimiko, e em seguida enfiou mais 10 goela abaixo dele. Isso finalmente permitiu que Sukuna assumisse o controle do corpo de Yuji. Depois de matar Nanako e Mimiko, Sukuna desafiou Jogo a acertá-lo pelo menos uma vez, e começou a destruir Shibuya no processo. Uraomi logo apareceu também para cumprimentar seu antigo mestre. Do lado de fora, a luta de Megumi com Toad terminou com Toad se suicidando após reconhecer que Megumi era seu próprio filho. Logo depois disso, Megumi foi
encontrada por Haruta. Gravemente ferido, Megumi teve que invocar a Mahoraga como o último recurso. Quase ao mesmo tempo, Sukuna derrotou Jogo e correu onde Megumi estava. Ele então entrou em combate contra Mahoraga e reduziu a maior parte de Shibuya a cinzas para contornar a habilidade de adaptação de Mahoraga. Centenas de civis morreram, mas Sukuna saiu vitorioso. Ele então deixou Megumi em algum lugar e devolveu o controle do corpo para Yuji. Yuji logo acordou e viu o que Sukuna havia feito usando seu corpo. Voltando para a estação, Yuji encontrou Nanami andando atordoado após ter sido ferido por Jogo. Mas antes que Yuji pudesse fazer qualquer coisa, Mahito se aproximou sorrateiramente por trás dele e o matou com transfiguração ociosa. Isso acabou com Yuji completamente. Ele foi atrás de Mahito com tudo, mas no meio disso Mahito atacou Nobara. O olho dela explodiu e ela aparentemente morreu. Yuji desmoronou, até que Todo e Arata chegaram. Yuji e Todo então se uniram para derrotar Mahito, enquanto Arata tentava curar Nobara. Após uma luta intensa e Mahito se transformando em sua nova forma, Yuji finalmente conseguiu derrotá-lo. Foi nesse momento que Kenjaku saiu das sombras e, em vez de ajudar seu aliado, absorveu Mahito usando as suas habilidades. Miwa, Maiko, Kasabi, Panda, Kamo e Chozo entraram na luta contra Kenjaku, mas Uraumi apareceu para defendê-lo. Yuji também chegou para equilibrar as coisas, porém, antes que alguém pudesse agir, Kenjaku revelou seu verdadeiro plano e usou a técnica amaldiçoada de Mahito para alterar remotamente o cérebro das pessoas que ele havia marcado no passado, transformando essas pessoas em feiticeiros. Com isso, ele também iniciou a reencarnação de todos os feiticeiros antigos com quem havia feito pactos ao longo da vida. Milhões de maldições foram liberadas por todo o Japão ao mesmo tempo, enquanto Kenjaku finalmente ia embora. Foi uma noite absolutamente brutal do começo ao fim. Alguns dias após o incidente de Shibuya, Yuta voltou ao Japão. Como Gojo havia sido selado, os superiores do mundo Jujutsu decidiram que Yaga, Kenjaku e Yuji deveriam ser executados. Maki, Megumi e Toji tiveram tempo para se recuperar, enquanto Yuji elaborava um plano para fingir a execução de Yuji e ganhar tempo. Enquanto isso, Kenjaku e Uraumi foram até a Casa Branca para propor ao presidente dos Estados Unidos o uso de feiticeiros como fonte de energia. Só mais um dia comum para Kenjaku. Com a morte de Naobito, Megumi foi escolhido como novo líder do clã Zenin, o que deixou Naoya furioso, extremamente bravo. Ele decidiu caçar Yuji para chegar até Megumi. Enquanto isso, Yuji e Chozo caçavam espíritos amaldiçoados em Tóquio, numa tentativa de compensar o que Sukuna fez em Shibuya. Aquela devastação total. Em outro lugar, jogadores do jogo do abate começavam a despertar seus poderes. Noritoshi Kamo também descobriu que Kenjaku havia assumido o controle do clã Kamo, expulsando-o da própria família. Yuta encontrou Yuji ao mesmo tempo em que Naoya apareceu. Chozo lutou contra Naoya e o venceu, enquanto Yuta fingiu matar Yuji ao atravessar seu coração. Yuji acordou depois ao redor de uma fogueira com Chozo, Megumi e Yuta. O plano tinha funcionado. A execução falsa foi um sucesso. O grupo voltou ao colégio Jujutsu, e com Maki e Yuki foi até o túmulo do Corredor Estelar encontrar Tengen. O grupo então retornou à escola de Jujutsu para planejar as coisas com Maki e Yuki. Yuki os levou até o túmulo do Corredor Estelar para encontrar Tengen pessoalmente. Em troca de deixarem Chozo e Yuki para trás para proteger Tengen, eles explicaram como Gojo podia ser libertado e detalharam exatamente o que Kenjaku planejava fazer com o jogo da eliminação. Basicamente, o plano de Kenjaku é forçar a evolução da humanidade, fundindo a população japonesa com o mestre Tengen. Ele criou o jogo da eliminação para coletar grandes quantidades de energia amaldiçoada, através de lutas mortais para tornar sua ideia possível. Enfim, enquanto tudo isso acontecia, Yaga foi executado por se recusar a revelar o segredo por trás da sua técnica de marionete cadavérica. No dia seguinte, Yuta decidiu participar do jogo da eliminação para ver o que estava acontecendo dentro das barreiras. Enquanto isso, Yuki e Megumi partiram em busca de Hakari, um feiticeiro incrivelmente forte que poderia ajudá-los a impedir os planos de Kenjaku. Yuji conseguiu entrar no clube da luta de Haraki e lutou com todas as partidas até conseguir um encontro com ele. Embora as coisas não tivessem ido como planejado no início, Hakari acabou decidindo ajudá-lo. Enquanto isso, dentro das barreiras do jogo da eliminação, um advogado chamado Higuruma já havia matado outros 20 jogadores como se não fosse nada. Kashimo reencarnado também estava dominando o jogo, tendo matado mais de 30 jogadores. Yuta também estava se esforçando bastante, lutando contra os personagens como Druv, Kurorushi, Uro e Ryu. Enquanto tudo isso acontecia nas colônias, Mai Zenin foi feita refém por seu pai. Maki logo a encontrou presa e gravemente ferida. Após uma breve luta contra ele, Maki e Mai foram jogadas em uma sala repleta de espíritos amaldiçoados onde morreram. Nesse instante, Mai sacrificou sua própria vida para dar a Maki um impulso de poder e criou uma ferramenta amaldiçoada especial para ela. Sem
Sem sua irmã gêmea, Maki perdeu toda a energia amaldiçoada que possuía e tornou-se incrivelmente forte, comparada a Touji Fushiguro. Ela usou a espada criada por Mai e matou seu pai. Em seguida exterminou todo o clã Zenin. Dentro das barreiras, Yuji e Higuruma resolveram suas diferenças. Yuta terminou suas batalhas e tinha 200 pontos, e Megumi derrotou todo o grupo de Red Star. Enquanto isso, Maki encontrou Momo, e como não tinha nenhuma energia amaldiçoada, pôde entrar nas colônias do jogo da eliminação sem ser considerada uma jogadora. Logo depois, ela encontrou Noritoshi e juntos lidaram com o espírito amaldiçoado de Naoya. Em 14 de novembro, um grupo de soldados americanos invadiu uma das colônias à noite e morreu quase imediatamente, o que elevou os níveis de energia amaldiçoada de toda a colônia. Então, no dia 16, Kenjaku derrotou Yuki Chozo e finalmente absorveu Tengen. O plano que vinha sendo executado há mais de 1000 anos estava agora quase completo. De volta às colônias, os feiticeiros se reuniram e concordaram com uma regra, que permitiria a qualquer um sair do jogo da eliminação livremente, contanto que pudessem fornecer um substituto. Megumi usou seus pontos para tentar libertar sua irmã, mas descobriu que o corpo dela já havia sido possuído por Yorozu. Sukuna imediatamente viu sua oportunidade. Assumiu o corpo de Megumi e derrotou Yuji e Maki com facilidade. Yorozu rastreou Sukuna pouco depois, mas ele também a derrotou facilmente. 3 dias depois, os feiticeiros finalmente resgataram Gold do reino da prisão com a ajuda de Angel. Gold imediatamente tentou matar Kenjaku, mas Sukuna interveio. Uraumi tentou atacar Gold, mas foi completamente destruído com um único golpe. Gold então disse a Sukuna que eles deveriam adiar a luta para 24 de dezembro, pois ambos tinham compromissos antes disso, em preparação para a luta final contra Sukuna. O Yuji comeu o resto dos Death Paintings para ficar mais forte. Ele também treinou a técnica inata dele com um Chozo. Por outro lado, o Sukuna comeu todos os dedos dele, menos um, para ficar o mais próximo possível do poder completo. A Nobara também estava quase totalmente recuperada de tudo que aconteceu em Shibuya durante esse tempo, e foi atualizada sobre o plano para lidar com o Sukuna. A essa altura, o Sukuna basicamente já tinha quebrado completamente o espírito de Megumi. O Sukuna ganhou acesso total à técnica dos Ten Shadows e a todos os Shikigamis que vinham com ela, o que, somado às próprias técnicas amaldiçoadas dele, fez dele o personagem mais poderoso e perigoso da história. Os feiticeiros sabiam que estavam completamente em desvantagem, e tudo o que eles podiam fazer agora era confiar em Gojo. Logo, o dia 24 de dezembro chegou, e a luta entre Gojo e Sukuna aconteceu em Shinjuku. O Gojo entrou com tudo o que ele tinha: Infinity, Unlimited Void, Red, Blue, Purple, tudo. O Sukuna respondeu com Malevolent Shrine, suas técnicas de corte, o golpe de 10 sombras e Mahoraga. Durante essa luta, os dois feiticeiros estavam levando os limites do que era possível no mundo de JJK ao extremo. Eles manipularam seus domínios de formas que a gente nunca imaginou que fossem possíveis, se curaram de qualquer ferimento, e até regeneraram suas técnicas. O Sukuna também estava usando o Shikigami Agito, que era um Shikigami criado por uma fusão de alguns outros Shikigamis da técnica dos Ten Shadows. O Gojo reagiu e foi com tudo, no máximo que ele já tinha ido na vida, e teve momentos em que parecia que ele podia realmente vencer. Ele até acertou um Hollow Purple limpo no Sukuna, que quase tirou ele da luta. Mas o Sukuna ainda tinha mais uma carta na manga, o Mahoraga. O problema principal para o Gojo era que Mahoraga continuava se adaptando ao Infinity dele. Toda vez que Gojo usava o Infinity para se defender, o Mahoraga observava, processava que ele ficava um pouco melhor em lidar com isso. O Sukuna aprendeu exatamente o que estava acontecendo e usou tudo que Mahoraga aprendeu a favor dele. Então, no fim, o Sukuna ajustou o próprio corte dele com base no que o Mahoraga tinha aprendido. Foi um corte que podia literalmente atravessar o próprio espaço, em vez de só cortar o objeto físico na frente. Para surpresa de Gojo, o golpe acertou e Gojo foi cortado ao meio. Obviamente, isso foi um choque para todo mundo presente. Bom, todo mundo menos Kashimo, que só estava esperando a oportunidade para desafiar Sukuna ele mesmo. Então, Kashimo apareceu logo depois para lutar contra ele, mas também levou à morte dele pouco depois. Com o Gojo e o Kashimo fora, os feiticeiros restantes tiveram que descobrir o que fazer. É aqui que as coisas ficaram bem criativas em termos de estratégia, porque todo mundo sabia que enfrentar o Sukuna de frente era uma batalha perdida. Então o objetivo mudou para encontrar qualquer possível brecha que pudesse virar o jogo. O Higuruma também entrou em ação nessa parte. O Judgment dele colocou o Sukuna em julgamento e o declarou culpado, o que fez Sukuna perder a ferramenta amaldiçoada dele. O Chozo logo entrou na luta também e colocou tudo o que tinha em proteger o Yuji. A técnica de manipulação do sangue dele foi levada ao limite absoluto durante a batalha de Shinjuku, e ele morreu durante a luta. O Ryu também entrou na luta e usou uma técnica Granite Blast para disparar um feixe contínuo de energia amaldiçoada pura. Isso ajudou a desgastar Sukuna ao longo da batalha, mas ele acabou morrendo também. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Yuta estava ocupado rastreando Kenjaku. Ele finalmente encontrou ele e conseguiu se livrar de vez do antigo feiticeiro. O Yuta então rapidamente entrou na luta contra o Sukuna. Eles simplesmente não conseguiam derrubar esse monstro. O Yuta sofreu um ferimento
momento fatal pouco depois. Ele estava à beira da morte, a situação parecia completamente sem esperança, enquanto Yuta estava caído. A Maki e os outros avançaram e mantiveram Sukuna ocupado. Enquanto isso, o Yui continuava usando a técnica de teletransporte dele para tirar todos os feridos ou mortos do campo de batalha. Isso deu tempo suficiente para o Yuta executar um movimento que mudou tudo. Usando a técnica de troca de corpos do Kenjaku que ele copiou, o Yuta conseguiu implantar o cérebro dele no corpo sem vida de Gojo. Então, ele apareceu no campo de batalha mais uma vez, pegando Sukuna completamente de surpresa. Os dois entraram em uma luta épica novamente, com o Yuta até usando a expansão de domínio do próprio Gojo. Mesmo assim, ainda não foi o suficiente. Só quando Yuji liberou a expansão de domínio dele pela primeira vez, é que finalmente acabou pro Rei das Maldições. Dentro do domínio dele, o Yuji deu ao Sukuna uma última chance de resolver tudo pacificamente. O Sukuna obviamente recusou, o que levou a Nobara a usar a técnica Resonance e isso prendeu o Sukuna no lugar, o que permitiu a Yuji acertar um Black Flash final nele. Encerrando a batalha, o Megumi recuperou o corpo dele depois disso, assim como Yuta. Jujutsu Kaisen, módulo 2024-2086. Cerca de 5 anos após o confronto de Shinjuku, em 2024, o Japão assinou algo chamado Resolução Paranormal de Kyoto, que levou o país a um caminho mais isolacionista e nacionalista. Yuji também descobriu que não envelheceria no mesmo ritmo que as pessoas ao seu redor e começou a se afastar da vida normal depois de ver muitos seus amigos morrerem com o tempo. Em meio a tudo isso, Yuta e Maki se tornaram um casal. Em 2031, nasceu o filho deles, Yuri. Em algum momento, Yuri se casou com uma garota chamada Mifuyu, e juntos tiveram 2 filhos, Yuka e Tsuguri. Tsurugi nasceu com uma restrição celestial, o que fez com que ele tivesse pouca energia amaldiçoada em troca de habilidades físicas sobre-humanas. Por volta de 2070, Yuri desapareceu sem deixar explicações. Em 2074, em um planeta chamado Simuria, um grupo chamado Dunskunter forçou outro grupo, os Rumel, a adotar o isolamento. Eles usaram a religião dos Rumel como justificativa, mas na verdade estavam interessados na extração de Mu. O Mu é um minério especial extraterrestre extremamente valioso em Simuria. 2 anos depois, na Terra, Yuta deu seu anel para Yuka. Estranho. Pouco tempo depois, em 2079, Maki faleceu de velhice. Yuta morreu 1 ano depois. De volta a Simuria, em 2084, um homem chamado Dura foi forçado a duelar contra seu melhor amigo, Dabura, justamente quando as relações entre Rumel e Dunskunt começavam a melhorar. Dura morreu nesse confronto. Após sua morte, a situação no planeta piorou ainda mais, e os Simurianos acabaram abandonando Simuria naquele mesmo ano. Outro ponto importante são os Kalians, criaturas imortais consideradas sagradas pelos povos Rumel, mas hostis aos demais. Eles são semelhantes a maldições, porém possuem corpo físico. Em 2086, cerca de 50 mil Simurianos chegaram acima de Nevada em busca de refúgio na Terra. Maru, um dos Sumurianos e filhos adotivos de Dura, foi enviado para observar a humanidade. Yuka e Tsurugi foram designados para trabalhar com ele, e após a primeira missão, Maru começou a se aproximar dos dois. No início de outubro, Cross, irmão gêmeo mais novo de Maru, se disfarçou para assumir o lugar dele e passar um tempo com os gêmeos. Nesse período foi revelado que Yuta tinha cerca de 6 meses de vida devido a um tumor. Em novembro, foi organizada uma festa de takoyaki como parte de um intercâmbio cultural. No mesmo mês, os humanos planejaram um grande ritual de purificação em Tóquio, basicamente uma exterminação em massa de espíritos amaldiçoados. O problema é que os Simurianos perceberam que esses espíritos eram muito parecidos com os Kalians, que são sagrados para eles. Por isso o ritual teve que ser interrompido. Mas como eles não gostaram da simbologia desse ritual, foi obrigado a parar. Depois disso, os Simurianos exigiram que o Japão parasse de exorcizar maldições e os feiticeiros obedeceram, por cerca de 1 mês. Veja bem, depois de 1 mês os humanos retornaram secretamente os exorcismos de espíritos amaldiçoados em dezembro, o que fez com que as tensões aumentassem novamente. Como ambos os lados não conseguiram chegar a um acordo sobre os espíritos amaldiçoados, os Simurianos finalmente convocaram um duelo do estilo Denskunt, uma tradição onde cada lado escolhe um campeão. Inicialmente, os humanos queriam Yuji Itadori, mas não conseguiram encontrá-lo. Então escolheram Yuka, enquanto Dabura representava os Simurianos. Muito bom! Em 14 de janeiro de 2087, sendo extremamente enfraquecida, Yuka lutou contra Dabura e invocou Mahoraga. Mahoraga começou a se adaptar rapidamente e pressionou Dabura, mas a luta mudou quando ele decidiu lutar com tudo. Enquanto isso, os feiticeiros se preparavam para conter maldições em Tóquio, mas foram interrompidos pelos Simurianos. Quando o novo confronto estava prestes a começar, alguém apareceu. Sim,
Yuji finalmente voltou. A partir daí, Yuji e Maru trabalharam juntos em um plano para criar harmonia entre humanos e sumerianos. Para isso, entraram no caminho das almas, um espaço entre a vida e a morte, onde Maru pretendia usar a transfiguração ociosa de Mahito como parte de um ritual de harmonia. O objetivo era alterar a forma como as almas entram no mundo, reduzindo o nascimento de maldições e encerrando o conflito. Lá, Yuji simplesmente passou o trator no Mahito e derrotou ele com um único golpe. No fim, o ritual deu certo e os espíritos amaldiçoados em Tóquio desapareceram. Além disso, Yuka e Tsurugi acordaram completamente curados. Yuji se reencontra com Nobara para conversar sobre o futuro, enquanto os Simurianos e feiticeiros compartilham uma cena final cheia de esperança. E é isso, ou seja, toda a linhagem do tempo de Jujutsu Kaisen explicada.